Aumenta o volume, porque a gente acompanha o caso do professor e da aluna do Instituto Federal de Caraguatatuba que morreram num acidente na rodovia Rio Santos essa semana em Ubatuba. Uma imagem impressionante que a gente tem mostrado aqui no Brasil Urgente Vale. O carro deles vinha, um outro veículo vem atrás, bate e joga o carro do professor e da aluna para debaixo do caminhão. Eles foram atingidos na traseira por um outro veículo que bateram então de frente com o caminhão. O motorista que causou a tragédia estava naquele carro à direita ali, ó. Né? Foi parar ali à direita. Ele fugiu do lugar do crime, ele não esperou nada. Ele viu o tamanho da tragédia, abandonou o carro e fugiu. Só que ele abandonou o carro com tudo dentro, documento, etc e tal, estava tudo dentro do carro. E é claro que a polícia aí identificou o cidadão, né? Mas ele fugiu do flagrante, bem orientado por advogado, se apresentou agora à polícia, prestou depoimento e saiu pela porta da frente da delegacia. Brasil, Brasil! Eu falei aqui, é questão de tempo para se apresentar e vai sair pela porta da frente da delegacia. A culpa é do delegado? Não. A culpa é do juiz? Não. A culpa é da lei. A culpa é da lei. A lei que permite isso. E o advogado sabe bem utilizar da lei para o cliente dele. Eu vou ao Litoral Norte com o Matheus Agostinho ao vivo trazer atualizações desse caso. Matheus, seja bem-vindo. Ótima tarde para você. O que a polícia falou? O que vai acontecer a partir de agora? O cidadão que causou o acidente, que matou 2 pessoas, vai responder por o quê, já que ele foi liberado, Matheus? Boa tarde para você. Oi, Nicolini, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Nicolini, ele vai responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou seja, quando não há a intenção de matar. Inclusive, a legislação brasileira é a principal culpada de tudo isso, dele ter saído pela porta da frente da delegacia. Isso porque, a respeito desse enquadramento do crime, a justiça diz que é detenção de 2 a 4 anos. O que, segundo a legislação brasileira, pode ser revertido em medidas socioeducativas, permitindo que o condenado cumpra a pena em liberdade. Após isso, o motorista também tem a habilitação cassada para realizar esse cumprimento da pena. O artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a pena pode ser aumentada em alguns casos específicos, como, por exemplo, participar de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada, praticar o crime na calçada ou na faixa de pedestres, ou também estar sob influência de álcool ou outra substância psicoativa que cause ali a dependência do suspeito, o que também é muito difícil de ser comprovado, Nicolini. Esse motorista, então, que causou o acidente que vitimou o professor Ricardo Roberto Plaza e a estudante Micaela Aparecida Chagas, na terça-feira, no começo da semana, ali na rodovia Rio Santos, se entregou para a Polícia Civil de Ubatuba no final da tarde de ontem. Inclusive, logo depois que a gente mostrou aquela reportagem sobre o velório das vítimas, Nicolini. Ele chegou com a advogada dele na delegacia, chegou a prestar depoimentos ali para o pessoal de plantão, mas depois ele saiu pela porta da frente, foi liberado e foi embora junto com a delegada. A gente questionou a Secretaria de Segurança Pública a respeito deste caso, a respeito das investigações, e eles emitiram uma nota informando que o caso é investigado sob sigilo por meio de um inquérito instaurado pela Delegacia de Ubatuba, que atua para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos. Eles também nos informaram que os detalhes sobre essa investigação serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial, Nicolini. Ou seja, o caso ainda é investigado e eles não nos informaram se o motorista terá os agravantes daquelas condições que eu já falei anteriormente a respeito desse Código de Trânsito Brasileiro, Nicolini. Esse acidente que aconteceu então no começo da semana na rodovia Rio Santos, mais precisamente no quilômetro 73,1, na Praia da Lagoinha, lá em Ubatuba. Câmeras de segurança flagraram esse acidente, que inclusive ajudaram a investigação da Polícia Civil. Segundo a polícia, um veículo bateu na traseira de um outro carro, fazendo com que esse carro perdesse o controle e colidisse com um caminhão que vinha no sentido contrário da via. O Ricardo foi arremessado a 20
metros de distância e acabou morrendo. A Micaele ficou presa nas ferragens, chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O óbito foi constatado pela equipe do SAMU, o óbito das duas vítimas. O motorista do caminhão não ficou ferido, fez o teste do bafômetro que deu negativo. Já o motorista do carro que causou o acidente, ao perceber toda a cena ali, ele acabou fugindo, abandonando o veículo na estrada. Ele deixou uma identificação dentro desse veículo, que ajudou também a Polícia Civil a realizar a identificação desse suspeito, que se entregou ontem. Agora falando um pouco sobre as vítimas, se lembrando aqui quem eles eram, o Ricardo era um professor do Instituto Federal de São Paulo, do campus aqui de Caraguatatuba, e Micaele era aluna desse campus. Inclusive, ela era uma orientanda que iria fazer um projeto de mestrado com ele, Nicolini. Ela estava de carona no carro do professor, eles iam embora para casa, onde eles moram lá em Ubatuba, quando todo esse acidente aconteceu. Inclusive, o Instituto Federal aqui de Caraguatatuba acabou emitindo uma nota de pesar a respeito desses dois óbitos, informou também que está em luto oficial, que dura 4 dias, esse luto que deve acabar amanhã, Nicolini, já que o luto foi decretado assim que o acidente aconteceu. A gente segue acompanhando todas essas investigações policiais, todos os possíveis desdobramentos dessa história, e qualquer novidade a gente volta para manter a população informada. Nicolini, eu volto com você aí no estúdio. Perfeito. Matheus Agostinho com a informação completa dessa situação. A cidade faz luto, a família chora, Matheus. Os amigos choram, sofrem. E quem ocasionou o acidente está aí, né? Livre, leve, solto para o final de semana, porque a lei permite. Saiu do flagrante, se ele tinha ingerido alguma coisa ou usado algum tipo de produto proibido, já não se consegue mais pegar pelo prazo que passou. Até pode ter tirado sangue, feito exame, alguma coisa, mas não pega, né? E aí, a polícia vai investigar homicídio culposo, quando não há intenção de matar, duplo homicídio culposo. Se ele não tem passagem pela polícia, tem residência fixa, etc. e tal, vai acabar penado, muito provavelmente em regime aberto, vai pagar aí serviços à comunidade ou cestas básicas, alguma coisa desse tipo, enquanto as famílias do professor e da aluna choram e não vão ver mais os seus entes queridos que estavam trabalhando, voltando de uma pesquisa e perdem a vida brutalmente num acidente aí na rodovia Rio Santos, que você está à margem dela, SP-55, né? É uma rodovia bastante sinuosa, perigosa. Aliás, o governo do estado fala que agora vai duplicar aí entre Caraguatatuba e Ubatuba, né? Vamos ver se isso sai do papel e quanto tempo demora para ser feito. Mas é muito triste a gente trazer essa notícia para o pessoal que está nos acompanhando. É revoltante saber que as leis brasileiras permitem esse tipo de coisa. Matheus Agostinho volta a qualquer momento com mais informações. Obrigado, Matheus. Excelente tarde para você. Matheus Agostinho nos acompanha direto do Litoral Norte e informa toda a região as notícias das 4 cidades do Litoral Norte.